Graça e paz. Amém, amados? Que o Senhor esteja abençoando poderosamente a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você está envolvido, envolvida e edificando. Amém? Nós hoje vamos falar do capítulo de número 12 do livro Restituição de A a Z. Glória a Deus. Nós estamos falando, de restituição primeiro da nossa alma, para a gente saber ali que Deus criou nossa alma e ela é o mais importante que nós podemos estar edificando, ok? Depois da nossa alma restaurada, restituída, nós somos inseridos num local, a casa de Deus, a família de Deus, para que a nossa vida seja uma vida conforme a que Deus vive. Então, Deus ele vive de forma comunitária, Deus vive de forma plural, Deus vive em uma família, uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, amém? E nós estamos aqui nesse contexto aprendendo a viver como Deus vive e usamos o exemplo do filho pródigo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, quero pedir para você, assista ao vídeo, entra no canal, se inscreve, dá o like, e compartilha o vídeo, tudo aquilo que você já sabe que precisa ser feito para edificação, não somente sua, mas também de todos aqueles que você se importa, ama, compartilha ou pode edificar. Amém? E hoje, no capítulo 12, nós vamos falar sobre aqui a restituição do anel, ok? O anel do filho pródigo. E olha o que diz aqui, eu vou ler Lucas capítulo 15, versículo 22, só para a gente dar a introdução. O pai, porém, disse a teus servos, quando o filho voltou para casa, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, ok? Então, lembra, nós entendemos que para pôr a melhor roupa tem que tomar banho. Então, Deus banhou, o filho. Aqui o pai amoroso banhou o filho. Depois trouxe a melhor roupa. Qual melhor roupa é essa? Então, o banho, aponta para nós tirarmos aquilo que é do mundo, o cheiro do mundo e ter o perfume de Cristo, ok? Mudar a mentalidade, a forma de pensar e a forma de sentir. Isso, como consequência, vai mudar os nossos atos. E os nossos atos são quais? São atos de justiça, são aqueles que eu expresso ao Senhor imitando a Ele. Então, como que eu imito o Senhor? Essa é a roupa. Eu imito o Senhor renovando a minha mente, restaurando meus sentimentos para pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente. Consequentemente, eu vou viver o que Ele vive, ok? Eu vou ter os valores que Ele tem. Vou amar aquilo que Ele ama, ok? E a penúltima coisa aqui que aconteceu é, Deus põe nele um anel no dedo, sabe? Eu estava meditando um pouquinho nesse texto e depois de ouvir o compartilhar do pastor Wilson, quero pedir para você, entra na live do pastor Wilson também, todos os dias, 7 horas da manhã, é uma bênção, não perca. Se você não pode às 7 horas, assiste depois em algum momento, mas é o nosso pastor, ele nos edifica, é uma grande bênção. PW Silva Oficial. E aí, eu ouvi o pastor Wilson e estava meditando, estava pesquisando um pouquinho sobre isso e eu me lembrei de um trabalho que eu fiz na época de escola, de história. E as famílias, elas tinham, as famílias na época do Império, tanto no Brasil, quanto no mundo, eles tinham, e algumas ainda têm, tá? Brasões. Então, o que é o brasão? É como se fosse um escudo da família. Então, esse brasão, normalmente as famílias elas tinham quadros do brasão que ficavam nas casas. Então, é o brasão da família. Então, meu nome é Felipe Gomes de Souza. O brasão da família Gomes, o brasão da família Souza, o brasão da família Oliveira, o brasão da família Santos, o brasão. Cada família tinha o seu. E aí, sabe o que eu me lembrei? O brasão, ele tinha esse escudo, e ele era colocado em um anel. Muitas famílias tinham o anel com o brasão. E aí, quando os filhos chegavam numa condição, de maioridade, e os pais entendiam que ali era o momento, eles recebiam o anel da família, Então, nesse contexto aqui, é muito importante nós entendermos
que o anel, na verdade, ele representa a família que você faz parte, que eu faço parte. Então, eu uso aqui, né, 2 anéis, né? Eu uso um anel aqui que tem esse símbolo da videira, não sei se é assim que vai dar para ver no vídeo, tá vendo? Eu faço parte da equipe, da família videira, né? Sou obreiro nesse momento lá, e caminhando para ser pastor. Então é uma família que eu estou aliançado. Eu me converti nessa família. Eu desde lá estou, já fez 18 anos no mês de março de 2025. Então, o que acontece? Isso é um símbolo, é uma conexão que eu tenho, ok? Eu represento essa família. Eu também tenho aqui o anel que eu tenho de casamento, né? Com a minha esposa, que é o anel, a minha aliança com ela. Então, isso aqui representa o quê? Eu constituí com a minha esposa uma família. Família. Então, tanto eu quanto ela usamos o anel. Então, quando Deus fala nesse texto que ele está restituindo o filho, colocando no filho um anel, o que ele está falando? Você faz parte dessa família. Então, é uma implicação não só espiritual, mas também prática. Prática. Você faz parte dessa família. Você não é de outro lugar. Você pode até ter vivido em outros lugares, mas estou restaurando a sua vida. Deus estava falando aqui. Você faz parte dessa família. E eu quero deixar aqui algo muito prático para você. Mas muito prático porque é muito importante. Você precisa estar vinculado a uma família espiritual. Qual é a família de Deus na face da terra? É a igreja. Igreja. Então, eu e você precisamos estar vinculados a uma igreja. Então, qual que é o nome do seu pastor? Você que faz parte de uma estrutura celular, qual que é o nome do seu líder? Qual que é o nome do seu discipulador? Qual que é o nome daqueles que de fato fazem parte da sua família, da sua equipe da célula, daquela equipe de discipulado? Isso implica na igreja local. Não pode ser assim, não, eu sou corpo de Cristo, solto por aí. Não, o corpo ele está conectado. Meus dedos estão conectados na minha mão, que está conectado no meu antebraço, no meu braço, que está conectado no meu tronco, que recebe o sangue do meu coração, direcionamento da minha cabeça. O nome disso é conexão. Então deixa eu te dizer algo. Escreve aí, aqui nos comentários. Eu sou conectado à família tal. Coloca o nome da sua igreja local. Por quê? Tem que ser prático. A igreja local, ela é o local onde Deus se expressa, onde Deus manifesta. Entende? A casa de Deus não é o prédio. A casa de Deus é o povo dele unido, conectado. Então, eu e você precisamos viver numa família. Família. Deus te inseriu numa família. Aí eu falei, mas esse povo é assim, é assado e tal. Olha, eu acho que você não deveria questionar o povo que Deus te conectou. Deus não erra. Deus não erra. Deus não sabe errar. O filho, pode ver, ele errou ao sair da casa. Então restaura. Restaura. Pega as conexões que você tem, restaura. Viva a vida de uns aos outros, que é a vida da família. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Mas Felipe, eu já não tenho o Espírito Santo? Sim, quando nasci de novo, nós temos o Espírito Santo. Eu já não tenho ali poder, autoridade? Claro que tem, claro que tem. Mas essa é uma autoridade que ela tem uma medida. Uma medida. E aí, quando que a minha medida ela é expandida? Há uma medida maior de poder, de entendimento, de revelação, de autoridade. Quando que isso acontece? Quando eu me vinculo a uma família. Quando eu estou conectado à família. Por quê? Porque o poder é expandido. E Deus definiu isso para você aprender e manifestar o poder que Deus colocou aí dentro de você. Você tem que estar envolvido em uma família. Família. Ok? E o nome dessa família deve ser a igreja. Eu quero ler aqui com você 3 exemplos. O primeiro está lá em Mateus capítulo 18, 15 a 20. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Ou seja, vai conversar com ele. Entre ti e ele só. Então,
Esse é o poder de você estar sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas. Tá vendo? Já está expandindo o poder. Para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Entendeu? A família leva as autoridades da igreja. Ok? E se ele diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, olha esse versículo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, então não é só dois ou três reunidos, tem que estar reunido em nome de Jesus, que é a igreja. Ali estou no meio deles. Então aqui mostra claramente, queridos, eu não tenho autoridade para remover ninguém da igreja. Ok? Eu e mais dois e mais três também não. Mas a igreja, a família como um todo, quando vai lá ver, ajustar ou atuar em alguma situação, a igreja, que é a família, tem esse poder. Então, você precisa entender, tem um poder dado a você, mas tem um poder dado a você e uma equipe, mas tem um poder muito maior dado a mim, a você, junto com toda a igreja. Olha o que diz o segundo exemplo que eu vou dar, Mateus 16, 18 e 19. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então aqui está mostrando claramente, a autoridade contra o inferno foi dada à igreja, não apenas a mim individualmente. Sabe, eu tenho 18 anos nesse momento, né, em 2025, agora em março completei 18 anos de vida cristã, que eu me converti. E sabe o que aconteceu? Vou te falar o que aconteceu. Eu já passei muitas e muitas lutas, mas assim, muitas questões que eu precisava vencer, muitas questões que eram, assim, dificuldades. Entre elas eu jejuei, entre elas eu orei, entre elas eu proclamei, mas eu vou dizer para você claramente, com toda certeza, acredite no que eu estou dizendo, são 18 anos. Nenhuma dessas batalhas eu venci sozinho. Sempre teve alguém que eu chamei para guerrear comigo e pedir ajuda. Sempre. E até hoje é assim. Claro que tem lutas que eu comecei a travar sozinho. E é óbvio que eu tenho uma medida de êxito, de vitória, de conquista, isso é de Deus. Eu tenho o poder do Espírito Santo dentro de mim. Mas Deus me conectou a uma família, para que nessa família eu desfrutasse da plenitude do poder de Deus. Então preste atenção, o inferno não é apenas o diabo. O inferno é o diabo e os seus demônios. E aqui Jesus está falando, olha, sobre essa pedra, a revelação, eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então presta atenção, a igreja não fica parada e o inferno que avança. É a igreja que avança e o inferno retrocede. Então, entenda claramente, você precisa estar conectado em uma família. Se você escuta o que eu vou te dizer agora, se você anda sozinho, de forma independente, ou você acha que viver a vida da igreja é só frequentar reuniões, frequentar o culto, frequentar a célula, e você de fato não é vinculado, conectado com a família, você não vai ter vitória contra o inferno. Eu já vi grandes homens e mulheres de Deus, gente assim, com um coração maravilhoso, gente preciosa, que perdeu para o inferno, porque desvalorizou a igreja. Mas não é que desvalorizou a igreja no sentido mal da palavra. Não entendeu que o lugar que você foi conectado é para te proteger. Então, deixa eu afirmar para você categoricamente, igreja é proteção para a minha vida e para a sua vida. Vou repetir, igreja é proteção para a minha vida e para a sua vida.
Claro que ela é a família, tem todos os aspectos, todo o prazer, mas nunca pense. Porque Jesus falou, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A igreja. Então você precisa estar conectado com uma igreja. Ah, eu faço parte de uma célula, mas eu não me conecto com a igreja local. Você foi inserido numa igreja local. Ah, eu sou desigrejado, se conecta na igreja. Ah, eu afastei, volta. Ah, eu desvinculei, vincula. Porque ali é o lugar da vitória. Ali, na igreja local. Não, não, mas eu acompanho pela internet. Não é o suficiente. Não, mas eu faço muitos estudos bíblicos. Mas eu leio bastante. Tudo isso é muito bom, mas não é o suficiente. Você precisa ter o anel. Deus está querendo colocar em você o anel. Quando Deus coloca o anel, o que ele está falando? Você pertence a essa família local. Essa família aqui, ó, tem nome, tem endereço. O povo que tem CPF, o povo que tem o jeito deles, a forma deles, o jeito deles de ser. Essa família, a minha família tem uma característica, família natural, a sua tem outra. A mesma coisa é a igreja local. Não compare a sua igreja local, não compare o seu pastor, não compare seus líderes, não compare nada com ninguém. Essa é a sua família. Lá você foi inserido. A igreja local. Claro que a igreja local ela vai representar a igreja de Cristo. A igreja que nós chamamos de igreja invisível. A igreja universal, que ela é invisível, que ela é a igreja no contexto da igreja do Senhor. Mas, eu quero te falar claramente, você quer ter vitória na tua vida? Você precisa estar vinculado, conectado. Ter amizades, vínculos, gente que vai orar, vai jejuar, gente que você vai apresentar para os seus filhos, vai falar assim, ó, esse aqui é seu pastor, esse aqui é o líder, você vai aprender a orar, você vai receber a oração dele. Falar nisso, deixa eu ler aqui o último ponto. Olha o que diz em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, o comecinho do versículo 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele. Unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, óbvio que eu posso orar individualmente por uma pessoa, inclusive todos os dias. Nós oramos, eu oro pela minha esposa, oro pelos meus filhos, eu guardo, eu oro abençoando os irmãos, eu oro, sim, tem poder, nunca diminua o poder da oração de um justo. Mas saiba, quando isso está vinculado à igreja é diferente. Aqui no nosso livro, tem aqui no final a parte que fala sobre os alvos de oração, sobre os dons, na última página, sabe? Chame os irmãos para orar com você. Porque olha a orientação bíblica, alguém está doente, leva ele à igreja. Engraçado, quando os irmãos são doentes, eles não vão no culto, né? Não vão na célula, não vão estar conectados na igreja. E fala, leva-o à igreja para que eles orem, os presbíteros orem. Então, tem uma autoridade quando você está vinculado a uma família. A família. Deus, ele é um Deus plural, comunidade, de família. Então, a igreja local é a sua família. Ah, mas eu aquilo. Para com isso. Desfrute. Sabe? Aceite o anel que Deus está restaurando, restituindo na sua vida e na minha vida. No nome de Jesus. E você vai desfrutar. E eu vou desfrutar do poder de uma família. Você está com alguma pressão? Leva com seus irmãos. Por exemplo, eu estabeleço aqui já faz um tempo já. Desde que eu estou na minha função aqui. Não só como obreiro, mas desde quando eu estava como discipulador, eu tinha um tempo de orar com a minha rede todos os dias. Antes era de segunda a sexta, né? Antes era às 5 horas da manhã, agora é às 6 horas da manhã. E nós oramos todos os dias da semana, com exceção de sábado e domingo. Então, meus queridos, presta atenção, por que eu estabeleci isso? Porque eu sei que a oração é importante. Agora, cada irmão pode orar no seu devocional? Claro que pode e deve! É o seu tempo de devocional, a sua vida. Mas quando você está ali com outros irmãos numa sala, conectado, recebendo uma palavra, um dom, um liberar de vida de Deus, orando pela tua família, pela tua casa, pela tua saúde, pela tua prosperidade, pelo seu dia. Todos os dias nós abençoamos os dias das pessoas. Sabe, se você não está conectado, você está perdendo. Você está perdendo.
a bênção que é ela, a oração conectada. Então, acredite no que eu estou te dizendo. Eu tenho já 18 anos que eu me converti, que eu estou servindo o Senhor. Não tem nada como a igreja local. E eu quero terminar dando um testemunho. Eu sou fruto de uma igreja local. Eu me converti, meus queridos. Eu era muito mundano. Eu era ateu. E eu vinha de uma seita. A mente muito confusa. Muitas coisas bagunçadas na cabeça. E ali eu não entrei na piscina. Eu costumo dizer que eu não entrei na piscina pela escada. Eu pulei da piscina do Evangelho, do Senhor. Claro que eu amo o Senhor. Claro que eu sei que é o Espírito Santo que faz tudo na minha vida. Mas eu entendi desde o primeiro dia que Deus me inseriu numa família. E da minha conversão, eu tive muitas dificuldades. Eu tive um irmão, líder de célula, que ele também foi o meu anjo da guarda, me acompanhou, cuidou de mim, me ajudou. Eu não tinha nada para dar. Eu não sabia o que era capítulo e versículo da Bíblia. Não sabia orar. Comecei um jejum depois de uma semana pela restauração da minha vida, da minha família. Mas não foi sozinho. Eu comecei o jejum, eu me lembro, os meus 2 primeiros meses de convertido, eu ia na célula, uma reunião do grupo pequeno, se você não é familiarizado com uma igreja em célula, mas eu ia na célula e eu ia pedir oração, eu só ia no meio e chorava. E os irmãos me abraçavam, impunham as mãos e oravam por mim. Então, presta atenção, eu só chorava, quem orava era eles. E em 2 meses e meio meu relacionamento foi restaurado. Depois eu fui me casar, eu não fiz nada de forma independente, eu pedi o conselho de um, líder me ajudando, discipulador me orientando. Depois do meu casamento mesmo, depois que a gente casou, a gente restaurou, tanta dificuldade. Aprender a cuidar dos meus filhos, eu aprendi na igreja. Aprender a lidar com a minha família, aprendi na igreja. Aprender como comprar minha casa, aprendi na igreja. Como ser um profissional, aprendi na igreja. Aprender a falar, a conversar, a me comunicar, a ser alguém que cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, alguém que tem gente para cuidar, alguém que lidera, alguém que ajuda outras pessoas, que serve, aprender a palavra de Deus, os cursos de como lidar tudo, foi na igreja. Desculpa, aqui ó, despertador. Foi na igreja. Na igreja. Então, não desvalorize. Não desvalorize a igreja. Você foi colocado numa família que tem poder e autoridade. Então Deus quer restaurar, Deus quer colocar em mim e você o anel, restituir o poder que tem a família, chamada, e eu quero ser prático, igreja local. Claro que aqui o pastor está falando da igreja, e sim, tem que olhar para a igreja como um todo. Ela sim é a igreja de Cristo, mas a parte que eu e você fomos inseridos é a família. Lembra que eu falei do começo, aqui da live? Cada família, na época lá dos impérios, da monarquia, eles recebiam um brasão, os duques, duquesas, e todos, várias famílias que eles chamavam de nobres. Você é nobre, Deus te deu um anel chamado igreja local. Desfrute dessa igreja local, no nome de Jesus. Eu te abençoo, que o Senhor te guarde, e que você tenha uma visão clara do propósito de Deus, que você tenha uma visão clara de quem é a igreja local. Que não são apenas atividades, é o lugar de você ir contra o inferno e ter vitória na tua vida e aprender a viver em comunidade, em família, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz no nome de Jesus.